Muito bem, meus amados irmãos, vamos para a mensagem desta manhã. Anotem aí o tema de hoje. Eis aí, ó. Graça, um chamado ao descanso. A graça é um chamado ao descanso. Antes de ler o versículo inicial, vou me dirigir aos abençoados que estão na gravação, que assistem pelo Facebook, que assistem pelo YouTube. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, abençoados. Eu tenho estado muito feliz com a repercussão, na quantidade de pessoas que estão assistindo as nossas mensagens toda semana, e está crescendo cada vez mais. Nós louvamos a Deus por isso, né? Digo para vocês que são novos em graça, que vocês estão tendo um privilégio muito grande de conhecer essa palavra. No meu modo de entender, receber a graça, a revelação da graça é a maior, mais maravilhosa experiência que uma pessoa pode ter com Deus, né? Nós podemos ter várias experiências com Deus de todos os tipos e todas elas são boas, importantes e maravilhosas. Mas conhecer a graça, no meu modo de entender, é a maior de todas. Então é um grande privilégio para você que está aí recebendo a palavra. Abençoado, continue firme conosco. Quero fazer um convite para você que está vendo pela gravação, que nós fazemos transmissões ao vivo, aos domingos, né? Às vezes a pessoa está assistindo pela gravação, talvez não tenha noção, né? Não se ligou ainda, que também tem ao vivo, e ao vivo é o culto inteiro, a reunião inteira, tem os louvores, tem palavras maravilhosas aqui de outros pastores, dos nossos líderes. Então vale a pena você estar com a gente cultuando sempre às 10 horas da manhã, horário de Brasília, tá bom? Então você que vê só pela gravação, programe-se para estar ao vivo com a gente aos domingos, às 10 da manhã, sempre horário de Brasília, tá? 10 da manhã e às 18 horas é o bate-papo em graça. Está aí feito o convite para você, tá bom? Durante a mensagem, se houver algum tipo de recomendação, alguma mensagem que a gente venha se lembrar, que eu venha me lembrar, né? Durante a pregação aqui eu vou recomendar, e se eu recomendar eu vou colocar o link para você, seja um texto, seja um áudio, seja um vídeo, vai estar linkado no YouTube, tá bom? É só você entrar no nosso canal no YouTube e você vai ver lá embaixo os links das nossas recomendações, e também tem links das redes sociais, amado. Tá? Tem o link do Facebook do Ministério, o meu pessoal, tem o meu Instagram também. Eu não uso tanto, mas eu uso mais do que o Facebook. Eu gosto mais do Instagram até do que do próprio Facebook como rede social, tá? Então segue lá a gente nas redes sociais, vamos estar juntos aí em nome do Senhor, tá? Amém, abençoados? Vamos para o versículo inicial de hoje então. Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Vamos ler, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis o que, amado? Descanso para a vossa alma. Glória a Deus. Santíssima Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, povo de Deus eleito, abençoados com todas as bênçãos, santos do Pai, filhos de Deus, eleitos desde antes da fundação do mundo. Amados, se eu pudesse definir a graça com um gesto, eu diria que a graça é isso aqui, ó. Isso é um gesto de quê? De alívio. Amado, quando Deus me permitiu enxergar a graça, o evangelho, né, da graça que sempre esteve na Bíblia, né? Às vezes as pessoas ficam surpresas quando nos ouvem falar da graça e, sabe, tá inventando doutrina, tá inventando. Não, amado, não tem nem o que inventar, a graça é tão clara, né? Evidentemente, é claro, quando você passa a entender e Deus permite vislumbrar, aí você percebe com grande clareza o evangelho. Abençoado, quando isso acontece, como eu acabei de falar agora há pouco, né? Os abençoados que estão assistindo pela gravação, né, desse privilégio de conhecer a graça, amado, essa é a maior experiência que você pode ter com Deus. Abençoado, e quando isso aconteceu comigo, quando eu comecei a vislumbrar e meus olhos foram cada vez mais se abrindo para o evangelho, amado, eu só pude perceber uma coisa na minha vida: paz. Eu pude perceber na minha vida o descanso, porque eu fui criado, né? Vocês sabem, já contei essa história, mas eu sempre repito, às vezes fica repetitivo, mas é porque sempre tem gente nova, né, amado, assistindo pela gravação, a pessoa às vezes não conhece, né? Então eu
fui batizado católico de colo, recém-nascido, né? Minha mãe tinha essa fé católica lá, mas a minha família, minha avó, né? Mas aí minha mãe foi naquele embalo, né? Era uma coisa meio que obrigatória, né? Ah, nasceu, tem que batizar. Aí minha mãe batizou lá no catolicismo, né? Que minha família tinha essa tendência no início. Logo depois, um pouco tempo depois, minha mãe se converteu a uma congregação evangélica pentecostal. Evidentemente, minha mãe me levou, é óbvio, né? Eu fui com ela e cresci naquele meio. Amado, então, esse meio evangélico pentecostal, né, inseriu na minha mente diversos medos, diversas angústias, né? Essas angústias religiosas, medo de Jesus voltar, medo do Satanás, medo do diabo, medo de Deus, medo não sei do que. Era só medo, né? A gente até, na semana passada, no bate-papo em graça, nós até perguntamos aos irmãos, né, sobre a questão assim, do que mais havia impactado eles, né, quando receberam a graça, qual foi a libertação que mais impactou. E a maioria falou do medo. Quase todos que falaram a minha libertação foi o medo. Medo do inferno, medo do diabo. A minha, particularmente, era medo da volta de Jesus. Sabe? Não era nem medo de perder a salvação. Curioso isso, porque apesar de eu achar que a salvação poderia se perder naquela época, havia um assunto lá, que eu não me lembro bem a origem disso, mas havia um assunto de que haveria uma segunda chance. Ou seja, Jesus poderia voltar, quem ficasse ia sofrer. Ia sofrer, ia se arrebentar, ia lutar no Armagedon mas poderia ainda ter uma chance de ir numa segunda, né, passar a tribulação e de repente ser salvo de novo. Então o meu medo não era nem perder a salvação, que eu tinha essa esperança. Não, se eu não for na primeira, eu vou na segunda mesmo. O meu medo... Vocês riem, vocês são bons. Vocês riem que vocês não têm coração mesmo, porque eu sofria muito. Aí eu vou na segunda. Mas o meu medo era Jesus voltar. Eu tinha um pavor desde criança. Qualquer estouro que eu via, estourou uma bomba, alguma coisa, bum, eu ia, rapaz, Jesus voltou. Quando eu era pequeno, várias vezes eu via, né, que a minha casa era um quintal assim muito grande, e morava a nossa família quase toda, né? Então eu, meu pai e minha mãe numa casa, minha avó numa outra casa com meu avô, meu tio, tia, os primos, etc. Então a casa sempre cheia. Quando eu era pequeno, várias vezes eu saía e não via ninguém. Eu ficava desesperado, porque eu achava que Jesus tinha voltado, tinha levado minha família toda, eu tinha ficado. E meu coração acelerava, meu Deus do céu, eu começava a procurar, cadê minha mãe, cadê minha mãe? Às vezes tinha só ido ali na esquina comprar um negócio, mas você vê, amado, desde pequeno, desde criança, a perturbação que a religião fazia na minha mente. O desespero de sempre querer estar bem com Deus, e sempre achar que está em pecado, isso é terrível, abençoado. Se você, às vezes a gente brinca, a gente sorri, que, né, a gente está em graça, a gente, graças a Deus, é livre, né? Mas se você for parar para pensar, isso é uma coisa muito terrível, abençoado. Sabe, você viver sempre nesse desespero, você acorda e pensa, meu Deus, será que eu vou ser salvo? Se Jesus voltar hoje, como é que vai ser? E pânico daqui e dali. Isso é terrível, meu irmão. Você viver com medo, viver apavorado, sendo que não é isso que o Evangelho nos apresenta. Quem nos apresentou isso foram homens. Quem apresenta isso aí no mundo são homens, são doutrinas malignas de homens. Não, amado, a graça nos apresenta descanso. E foi esse descanso que dominou a minha vida depois que eu conheci a graça, e certamente dominou todos vocês, né? Vocês que estão na internet também que já receberam a palavra da graça. Essa palavra nos trouxe descanso. Porque, amado, se você analisar aqui o versículo, aqui, Jesus de Nazaré ainda estava debaixo da lei. Porque ele veio para isso, né? Recentemente nós tratamos disso. Jesus de Nazaré é o cumprimento da lei. Vou deixar o link aí no YouTube para vocês dessa mensagem. Jesus veio para cumprir a lei, mas ele veio para ser a graça. A palavra diz que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, olha só o que Jesus apresenta, amado, ainda naquela época. Vamos ler de novo, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Literalmente, o jugo é aquela peça que prende nos animais, no boi, por exemplo, né? Aí, uma peça de madeira que prende para ele puxar a carroça. Aquilo é o jugo. Então é uma metáfora, obviamente, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Isso, a primeira coisa importante que a gente destaca é isso, né? Você não tem que aprender de homens. Você tem que aprender de Jesus. Mas, Cristiano, como é que eu vou saber se eu estou aprendendo de Jesus ou não? Se está em linha com a palavra, você está aprendendo de Jesus. Agora, se é invencionice, a maioria é invencionice.
A maioria não tem qualquer fundamento ou respaldo bíblico. Ou quando tem, é fraudado. É um versículo isolado, é um texto totalmente fora de contexto. Eles dizem que está na Bíblia, mas não está. Então você tem que aprender de Jesus. É o que ele fala aqui, ó. Tomai sobre vós o meu jugo. Por que Jesus falou isso? Porque no contexto ele fala, o meu jugo é leve. O meu fardo é suave. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso. Amado, esse chamado de Jesus de Nazaré, ainda que naquela época ele estivesse debaixo da lei, ele já estava fazendo um chamado para a graça. Gente, venham para mim, aprendam de mim, coloque o meu jugo, porque ele é leve, é suave, o meu fardo é leve. Amado, vamos lá. O que é um jugo suave e um fardo leve? É o quê? É a graça. As pessoas não aceitam a graça porque elas acham que é fácil demais. Mais uma vez, porque a religião colocou na mente delas, né? Tem que ser difícil, não tem que pagar o preço, porque o reino de Deus. Eis que o reino de Deus é tomado por esforço. Esse é um dos versículos que eles tiram do contexto, né? Então é por esforço e sacrifica. Olha o jejum, tem que pagar o preço. Então ele vai colocando isso na mente das pessoas. E quando vem alguém e fala da graça, cara, não pode, é muito fácil, não é muito fácil. E eles jogam outro contexto, eles falam assim, meu irmão, se você está aí para você conquistar as coisas aí, você não tem que lutar, né? No mundo, no dia a dia e tal. Como é que você não vai lutar para ser salvo? Você vê, amado, que é uma retórica que tem lógica. É isso que é interessante. Essa retórica desse pessoal tem lógica. Por isso se chama, inclusive, de sofisma. Eu chamo de sofisma, porque é um sofisma. O sofisma é um argumento que tem uma aparente lógica, mas que na base ele não tem fundamento. Então, se você fala para a pessoa, meu irmão, como é que você está se formando agora na faculdade? Poxa, você não lutou 4 anos? 5, dependendo da faculdade, 6, e fez residência, e fez não sei o quê. Como é que você não vai lutar para ser salvo? Aí o cara pensa, poxa, tem razão, hein? Faz sentido. Só que isso faz sentido do ponto de vista humano. Só que do ponto de vista do Evangelho, não. O Evangelho nos apresenta a graça. Um fardo leve. Um jugo suave. A graça nos apresenta o quê? Quando você está em Cristo, você acha o quê? Achareis descanso. Então você está percebendo, amado, que esse papo religioso é conversa fiada. Que esse papo religioso não encontra respaldo no que Jesus ensinou. Você vê que já começou com Jesus de Nazaré e depois o Jesus Cristo ressuscitado revelou a graça a Paulo. Então, amados, nós temos esse chamado. Eu quero só abrir um parêntese e deixar claro uma coisa. O descanso não tem a ver com ser relaxado. Eu vou só abrir esse parêntese. Não é ser relaxado. Ah, sou relaxado com as coisas de Deus, agora com o reino. Não, não é isso. É descansar em relação a todo o peso do sistema religioso. É descansar em relação às circunstâncias. Nós vamos falar disso já mais à frente. Esse descanso é relativo a isso. Não é descansar que você não vai fazer nada pelo reino. Não, o reino está aí, nós temos que trabalhar por ele. E quanto mais você trabalha, mais galardão você ganha. Amém ou não amém? Quero fazer essa ressalva que ela é importante. Nós não podemos confundir a graça com sou relaxado. Não, tem gente que usa a graça para isso. Aqui no nosso ministério, não. Nós não usamos a graça para sermos relaxados com as coisas de Deus. Amém ou não amém? Amém. Fecha parêntese. Então, amado, nós somos chamados a descansar. E é importante frisar que esse descanso não é um dia de 24 horas. Eu falo isso, amado, porque há muitas pessoas hoje em dia, muitas mesmo, né, que defendem de maneira quase guerrilheira, né? Defendem a guarda do sábado, o cumprimento da lei na letra. Vocês podem ver, os vídeos que nós falamos de lei, essa coisa, são os vídeos nossos que mais o pessoal ataca. Recentemente nós temos falado muito dessa coisa, né? Da lei, das obras da lei, o que as pessoas mais vêm atacar. Eles falam assim, como é que você, filho do diabo, vem falar contra a lei do Jeová? E não sei o quê. Há uma defesa tremenda, né?
Porque eles entendem e pensam que você tem que viver debaixo de obras da lei, debaixo da letra da lei. Amado, e aí isso consequentemente leva algumas denominações a entenderem que se tem que guardar um sábado de 24 horas, como os judeus faziam, né? Eles alegam que o sábado é eterno. Amado, o sábado é eterno, eu concordo. O sábado é eterno. Sabe por quê? Porque Jesus é eterno. E o nosso sábado é Jesus. Tem uma mensagem, eu vou deixar aí. Já estamos no 7º dia. Mensagem maravilhosa. Está no YouTube. Falando exatamente disso. Vou deixar no link no YouTube. Já estamos no 7º dia. Jesus é o nosso 7º dia. Não é um dia de... Essa visão de que o descanso de Deus é um dia de 24 horas é uma visão, pequenininha. É uma visão humana, carnal. Não, a visão espiritual é ampla. O nosso sábado é todo dia. Nosso sábado é Jesus. Então, amado, nós lutamos aqui contra essas obras da lei por causa disso aqui, Gálatas 3:10. Todos aqueles, não tem exceção, hein? É judeu, é gentil, não importa. Se está debaixo da lei, amado, olha aí, Todos aqueles, pois, que são das obras da lei. E os gentios aqui nessa época estavam começando assim entrarem nas obras da lei, porque os legalistas e os judaizantes estavam invadindo as igrejas, né? Então, por isso que Paulo fala, todos aqueles, não é só nem judeu, não é só o judeu não, o gentio também, está se metendo na lei, olha o que acontece. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Cristiano, o que significa isso? Amado, a maldição na tua vida está embaixo de obras da lei. Eu não vou entrar nisso, que isso é um outro assunto. No nosso livro, eu vou deixar também o link no YouTube aí para você, se você quiser adquirir o livro Respostas em Graça, tem uma resposta maravilhosa sobre isso, sobre o que são essas maldições, que são consequências das obras da lei. Está no livro muito bem explicado e futuramente a gente vai entrar nesse assunto também numa outra mensagem, tá? Então lá, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Amado, está escrito o que está escrito no livro da lei? Que o descanso é o sábado. Se você cumpre um sábado, então, de 24 horas, você está obrigado a cumprir toda a lei. Esse é o problema da lei. A maldição da lei está aí, em você cumprir um ou outro requisito e não cumprir o restante. Então, por isso que, se você observar a carta para os Gálatas, é uma carta que foi escrita por Paulo justamente para fazer eles entenderem que eles tinham que estar longe das obras da lei. Praticamente todo o conteúdo da carta é falando disso. Agora veja o que Paulo fala aí, Amado, eu falo isso com todo respeito, hein, amado? Você que está na gravação, que gosta de guardar sábado, acredita nisso, você está sendo enganado, eu falo com respeito a você e te amando, querendo que você saia disso. Eu não quero te atacar, não quero zombar de você, eu quero que você entenda que você está na mentira. Assim como eu estive. Eu nunca pertenci a uma igreja de sábado, mas eu pertenci a igrejas da lei e cumpri a lei também. Não o sábado, mas outros requisitos eu cumpri também. Então eu vivi 20 anos enganado. Eu vivi 20 anos sem usufruir do descanso verdadeiro. Tem irmãos aqui que viveram 30 anos, 40 anos, 20 também, 15. Tá. Todos nós, quase todos que estão aqui, quase todos que estão pela internet passaram por isso. Então a nossa luta em te ensinar para você ficar longe das obras da lei, porque nós amamos você, queremos que você se liberte. Veja só o que Paulo fala, Gálatas 4, versículos 10 e 11. Guardai o quê? Olha aí, amado. Será que Paulo está mandando eles guardarem dias aqui? É isso? Se você ler o versículo isolado, só esse comecinho, parece que é isso, né? Guardai dias! Não, amado, vê o versículo todo. Aliás, vê a carta toda para você ver se tem alguma lógica. Paulo está aqui mandando alguém guardar sábado. Ao contrário, veja só. Guardai dias e meses e tempos e anos. Está falando das festas judaicas, né? Aí ele fala aqui, no 11. Receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Olha aí, puxão de orelha. Gálatas, eu estou sabendo que vocês estão agora guardando dias. Estão guardando dias, meses, festas judaicas. Então eu trabalhei à toa, porque eu tive aí, preguei a graça. E no começo da carta Paulo fala que eles foram criados em graça, mas estavam ouvindo outro evangelho. Esse outro evangelho é falso.
Esse outro evangelho é o evangelho que leva as pessoas, por exemplo, a guardarem sábados de 24 horas. Então o descanso não é isso, amado. Isso é obra da lei. Guardar um dia de 24 horas é obra da lei. E quem o pratica está debaixo de maldição. Ponto. Isso é inegociável e é muito claro na Bíblia. Amado, a fé, a nova aliança e a fé que se manifesta nesta nova aliança, quando ouvimos, né, o evangelho, a fé que está dentro do nosso coração e vem, né, como a palavra diz, a fé vem por ouvir, ela vem de dentro para fora. Quando essa fé se manifesta, meu amado, quando essa fé é ativada pela palavra, significa que você se libertou da lei. Então, nós falamos na semana passada, inclusive, sobre a fé que se manifestou nessa nova aliança e que nos livrou da lei. O link vai estar aí no YouTube, na mensagem de domingo passado. Porque o crer é que nos livra da lei. Quem recebe essa palavra? Veja bem, se o crer nos livra da lei, consequentemente, o crer nos leva ao descanso. Né? Porque o descansar é em relação a isso, as obras da lei, ao paga-preço, a religiosidade, aquela coisa toda. Quando você recebe o evangelho da graça e ele ilumina o seu entendimento, você tem um descanso. Quando ele ilumina o seu entendimento, é que a sua fé é genuína, a fé que estava no teu coração, que Deus te deu, a fé é verdadeira, não é apenas uma confiança, não é apenas uma fé natural. É fé de revelação. Quando a fé te é revelada, significa que você foi liberto da lei, logo você teve o descanso. Veja só Paulo falando aqui, ainda em Hebreus, né? Agora no capítulo 4, versículos do 1 ao 3. Veja só. Hebreus 4, versículos do 1 até o 3. Vamos ler. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, olha aí, ó. Temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Paulo está dizendo assim, ó, eu temo que vocês estejam achando que a promessa falhou. Paulo está dizendo o seguinte, a promessa não falhou. No contexto, amado, Paulo, no capítulo 3, por exemplo, né, ele está falando da incredulidade dos israelitas. Os israelitas receberam as boas novas de Moisés. Qual era a boa nova de Moisés? A terra prometida. Só que os israelitas não creram. Por isso, eles não entraram no descanso. Percebe? Quando você crê, quando a fé genuína te é revelada pelo evangelho da graça, que ilumina os seus olhos, ela te livra da lei, consequentemente, a fé te leva ao descanso. É o que Paulo está falando aqui. A falta de fé dos israelitas, ele está usando aquilo como uma alegoria, tá, gente? Ele pega o que aconteceu com os israelitas, ele usa como metáfora para a igreja. Então ele fala assim, ó, a falta de fé dos israelitas, o fato deles não terem crido, os impediu de terem entrado no descanso. Então, por exemplo, as pessoas aí fora hoje no sistema religioso, elas não entram no descanso de Deus. Por quê? Porque não creem no evangelho. Elas creem em teologias de homens, creem em faculdade de teologia, creem no pastor superstar, no super não sei o quê, creem em tudo, menos no evangelho. Então, quando você não crê, você não entra no descanso. É isso que Paulo está falando. 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Aí ele está falando, eles quem são eles? Os israelitas, tá? No contexto. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. O que os israelitas ouviram de Moisés não foi acompanhado de fé. Eles não creram no que Moisés falou, no que Deus havia prometido. Olha a consequência. 3. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Aquele descanso prometido por Moisés. Nós, hoje, alegoricamente, né, entramos nele, porque nós cremos. É o que Paulo está falando, vocês têm que crer. Amado, a carta aos hebreus, quem são os hebreus, para começar? Eram os judeus, os israelitas. Então a carta aos romanos, se você for observar bem o conteúdo, você vê que é uma carta feita para dissuadir os judeus sobre a lei. Fazer os judeus entenderem que eles não têm que viver em obras da lei.
Então você vê que a carta quase toda também fala disso. O apóstolo faz um paralelo de lei, fala da graça e faz muitas alegorias para eles entenderem, porque os hebreus estavam muito acostumados a cumprir a lei. E na época que a carta foi escrita, inclusive, o templo de Jerusalém estava de pé naquela época. Então toda a lei ainda era cumprida. Apesar dela já ter sido, né, anulada do ponto de vista espiritual, Jesus já havia morrido, ressuscitado, então a lei já tinha acabado no sentido, né, espiritual que ela tinha de conduzir o povo. Não obstante, ela ainda era praticada. Então os dízimos ainda eram levados, as lavagens, os batismos, né, judaicos lá eram feitos, os sacrifícios eram oferecidos, tudo aquilo estava acontecendo. Então os hebreus tinham costume daquilo tudo. Mas quando eles passaram a acreditar em Jesus, como é o caso aqui dessa congregação, eram crentes em Jesus Cristo, mas eram hebreus. Então a carta era para dissuadi-los, é para fazê-los entender que eles não tinham que se envolver com a lei, apesar de serem judeus. Vocês estão entendendo bem o contexto, né? Então Paulo está dizendo, gente, vamos crer no Evangelho, porque quem crê entra no descanso. Pois nós, voltando aqui, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Deus prometeu, não vão entrar no meu descanso. Quem não crê no Evangelho não entra no descanso. Para resumir, é isso. Então as pessoas que estão no sistema religioso, por que eles não descansam em Deus? Por quê? Porque não creem no Evangelho. Nós que cremos, já entramos. A promessa de Deus está cumprida em nossas vidas, graças a Deus. Já entramos no descanso. Ah, Cristiano, que descanso é esse? Das obras da lei. Aí o contexto, né? Estou lendo o 4, agora eu vou ler o versículo 10. Olha só, que palavra no 10. Veja só. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, que é quem crê, né? Esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Oh, meu amado, que palavra é essa? Quando eu criei no Evangelho genuíno da nova aliança, eu descansei das minhas obras, assim como Deus descansou das dele. Você vê que esse descanso de Deus é metafórico, é profético, na verdade, né? É o descanso que apontava justamente para o 7º dia, para a nova aliança. Então, quem crê no Evangelho descansa das obras. Olha, meu amado, será que eu tenho que explicar isso aqui? Eu acho que eu não preciso explicar isso aqui, está muito claro. Então, eu vivia nos jejuns, eu odiava fazer jejum, mas eu fazia. Eu odiava subir monte, porque eu tenho medo de altura, vocês sabem disso. É um medo, como é que fala? Irracional que fala? Então ele está lá no subconsciente, algo que eu não sei de onde veio, eu não sei mesmo, mas eu tenho pavor de altura. Então, subir monte para mim é um terror. Eu subi agarrando no mato, tem um monte aqui, né? À minha esquerda aqui em Paciência ali. Aí tem dois, tinha um pequenininho e um grandão. Grandão só fui uma vez. E fui desesperado. Porque no pequeno eu já ia desesperado. Sabe? Então, mas a maioria das vezes o pessoal ia no pequenininho. Então eu ia agarrando no mato, meu irmão, fechando o olho. E quando tinha uma trilhazinha um pouco mais assim, reta, eu já ia mais tranquilo. Mas quando eu olhava para baixo e via aquelas luzes, o bairro ali, que me dava um pavor tremendo. Então, amado, isso para mim era terrível. Ir para a igreja pentecostal, chegar lá, achar que Deus ia falar, né? Porque eles acham que Deus fala, né? Eis que estou aqui, sou Deus. Eis que digo que você está em pecado. Eis que digo que o diabo... Que Deus que nasce, acha que Deus ia falar isso? Aquela é a própria pessoa falando, ela acha que é Deus falando, mas é ela mesmo falando os conceitos dela. Mas eu ia para lá achando que era Deus também, via apavorado. Meu Deus, será que Deus vai falar hoje? Ih, não sei o quê. Gente, isso era um terror para mim. Então, quando eu criei, amado, eu descansei dessas obras. Hebreus 4, versículo 10. Se cumpriu na minha vida, assim como se cumpriu em todos vocês. Quando nós cremos, nós descansamos dessas obras. Vivemos um descanso. Então estou fora de jejuns de alimentos, estou fora de montes de sacrifício, de religiosidades em geral. Mas, Cristiano, por quê? Porque eu estou no descanso.
Meu amado, quando eu digo nós, né? Nós já estamos no 7º dia. Então não tem que... você não guarda sábado, Cristiano? Não, porque meu sábado é todo dia. Amanhã eu vou acordar segunda-feira, se Deus quiser, é sábado. Acorda na terça, é sábado. Quarta, é sábado. Porque todo dia é dia de Jesus Cristo. E todo dia o Senhor está em mim e eu nele. Todo dia o Senhor Cristo está em você e você está nele, meu amado. Então você está no descanso. Agora, quem não creu, está aí pagando preço até hoje. Está desesperado, com medo. Eu louvo a Deus que o Senhor nos livrou desses medos, dessas angústias todas. E, amado, veja bem, o chamado do descanso é em relação às coisas religiosas da lei e da religiosidade dos homens em geral, mas é também em relação às circunstâncias do dia a dia. A graça também nos trouxe esse descanso, porque a graça nos ensina a confiar plenamente em Deus. A graça nos ensina a confiar tanto em Deus e saber que a vontade de Deus é sempre o melhor. Então, quando você aprende a palavra da graça e você se envolve com a graça, uma das coisas que você é liberto logo de cara é da ansiedade. O que é a ansiedade? É o desespero, né? A ansiedade é aquela tendência que muitas pessoas têm, a maioria das pessoas tem isso, umas têm muito mais, outras têm menos, mas é aquela coisa de ficar antecipando as coisas, né? Trazendo o problema do futuro, que nem existe, talvez nunca vai existir, mas o cara está trazendo para ele. Fica imaginando o que vai acontecer, o desespero. Essa ansiedade, a graça nos liberta dela. Não é como um estalo. Evidente que não, é um processo. Mas a cada dia, a cada mensagem, a cada envolvimento com a palavra, dia após dia, a palavra vai nos transformando e nos libertando dessa ansiedade, desse desespero em relação às coisas da vida. Por quê? Porque nós estamos no descanso. Filipenses 4:6, esse versículo é um clássico maravilhoso aqui no nosso ministério. Vamos lê-lo de novo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Amado, veja bem, por que o apóstolo Paulo pôde falar isso aí? Por quê? Porque o povo está no descanso, estava já no descanso. Então ele falou, gente, vocês estão no descanso, não andem ansiosos. Jesus de Nazaré, muito antes de Paulo, ele falou assim, por que vocês estão ansiosos quanto às coisas da vida? Quanto ao que há de comer e de vestir? Vocês estão desesperados com isso por quê? Por que Jesus falou aquilo? Porque Jesus, como nós lemos no início, ele chamou o povo dele a viver no descanso, a assumir o fardo leve e o jugo suave. Então esse desespero de, ai meu Deus, o que vai acontecer? Ai Jesus. Não, eu descanso. Deus está no controle. Veja bem, isso não é automático, tá? Tem horas que a carne realmente fala mais alto, tem hora que às vezes você... Mas isso é quando você perde um pouquinho, né? A sua consciência no Evangelho. Tem algum momento que a carne quase que prevalece, né? E aí vem uma circunstância, você se apavora, mas aí quando você lembra, opa, eu estou no descanso. Eu não ando pelo que eu vejo, eu vivo por fé. Aí você descansa. E tá caindo bomba de um lado e cai bomba do outro, explode daqui, circunstância, e você tá lá. Não anda ansioso por coisa alguma. Isso é posição de quem descansa. A ansiedade pode até vir, porque a carne está aqui, a carne se manifesta. Mas você não pode deixar te dominar. É isso que Paulo está falando. O que é andar? Não andeis. Andar é um processo, né? É viver daquela maneira. Então Paulo está dizendo, gente, não vivam assim. Vocês estão ansiosos por quê? Vocês já estão no 7º dia. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Então você tem, diante da ansiedade, você tem 2 caminhos. Ou você anda no caminho da ansiedade, ou você ora a Deus e faz os seus pedidos serem conhecidos. É o que está escrito ali. Então, qual o caminho que você vai escolher? Viver ansioso e, ai meu Deus do céu, ai Jesus, vou fazer campanha. Por que as pessoas vivem atrás dessas campanhas de igreja? Porque eles prometem um milagre urgente. Gente, isso é uma das estratégias mais malditas que existem
no meio religioso, principalmente na chamada teologia da prosperidade. É atrair o povo justamente no momento de maior desespero. O cara está desesperado, está preocupado, está com problema. Liga a televisão, pare de sofrer, vem aqui. Liga no outro, eis que vem aqui dar o seu tudo, que Deus tem uma promessa para a tua vida. Você vai ser empresário, você vai não sei o quê, vai pagar suas dívidas. Aí bota um testemunho mentiroso lá. Teve um cara que deu um testemunho uma vez, né? Que ele pegou a toalhinha do apóstolo, né? Passou na porta do banco. Quando ele foi lá, não tinha mais dívida no banco. Vai passar a toalhinha lá no Bradesco, você não paga não para tu ver. Tu vai enxugar a porta dele todinha com a toalha e tua dívida vai ficar lá, meu amigo. Meu irmão, vamos acordar para a vida? Fez dívida no banco? Pague a sua dívida. Quer dizer que você faz dívida, quem tem que pagar é Deus? O que é, meu irmão? Deus não fez dívida nenhuma não, hein? Aliás, ele pagou as nossas. Espiritualmente, ele pagou as nossas. Ele não fez dívida. Aí eu vou fazer a campanha do desesperado. Ô, meu amado, fazer campanha... E é isso que esse pessoal faz. Vem aqui fazer a campanha para pegar o povo no momento de desespero. O povo não tem consciência, não tem sabedoria do evangelho. Presa fácil para o sistema aí. Agora, quem conhece o evangelho, está passando uma circunstância, dificuldade, pode passar, faz parte da vida. Mas o que a palavra direciona? Faça campanha no bispo tal? Não, a palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é descanso. A graça é isso, amado. É um chamado a você descansar. Primeiro em relação à lei, como nós vimos, mas também em relação às circunstâncias. Amado, eu quero ler um texto histórico aqui. Que ele é lindo, esse texto, e tem uns pormenores aqui muito interessantes. E eu quero trazê-lo como alegoria para as nossas vidas. Vocês conhecem essa passagem. Mateus capítulo 8. Vamos ler do 23 ao 26. E, entrando ele no barco, ele, Jesus, né? Seus discípulos o seguiram. O que você observa? A primeira coisa aqui. Jesus entrou no barco. Te pergunto, Jesus entrou no seu barco já? Claro. Você está em Cristo. Seus discípulos o seguiram. É o que nós fazemos aqui. Nós seguimos Jesus. 24. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. 25. Os discípulos, pois aproximando-se, o despertaram dizendo, salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Amado, Jesus entrou no barco. O que Jesus fez? Descansou. Eu nem li ali, né? No final do versículo, ele estava dormindo. Você está entendendo, trazendo alegoricamente para a nossa vida? Às vezes a tempestade está ao redor, amado, mas você tem um chamado a dormir. Você não está em Cristo? Esse dormir é um descanso. Jesus estava descansando, meu amado. A tempestade batendo e descansando, e os discípulos desesperados. Vale a pena ficar desesperado quando Jesus está contigo? Hein? Vale a pena dar ouvido para loroteiro? Vem fazer campanha, você está desesperado. Vale a pena isso? Não, amado, descanse. Como nós vimos agora há pouco, você tem dois caminhos. Ou você anda ansioso ou você pede. Então peça a Deus. E durma no barco. 26. Ele lhe respondeu, por que temeis, homens de pouca fé? Você vê que o medo é uma consequência da fé que não está ativada. Olha a pergunta de Jesus. Por que temeis? Por que nós vivíamos com medo no meio da lei lá? Medo do diabo, medo de Deus, medo de perder a salvação, medo. Por quê? Porque a fé não estava ativada. Nós até acreditávamos em Deus, mas era uma fé natural, não era a fé da nova aliança. Não era a fé revelada no novo pacto. Então nós vivíamos com medo. Quando nós perguntamos no bate-papo em graça semana passada, amado, o que mais te impactou? Quando a graça foi revelada e tal, fizemos uma enquetezinha lá. Sei lá, 90% dos irmãos que participaram, esses 90% disseram,
É medo, cristiano. O medo variava disso ou daquilo, mas basicamente era medo. A graça nos livrou do medo. Por isso Jesus perguntou aos discípulos ali: por que vocês estão com medo? Vocês estão vendo a tempestade e estão com medo? Eu estou aqui com vocês, eu estou tranquilo, descansando, vocês estão com medo de quê? Vai vendo, traz alegoria para a tua vida. Porque temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se grande bonança. Quando você descansa, a consequência é seguir-se grande bonança. É a fé. E amado, fé você tem, porque Deus te deu. Ah, que eu não sei se eu tenho fé. Claro que tem. O apóstolo Paulo disse que o Senhor repartiu um quinhão de fé para cada um. Então, cada um de nós recebeu um quinhão de fé. Quem recebe essa palavra? Essa fé nos libertou tanto da lei quanto do desespero. Nos libertou da lei, dos medos religiosos e também das angústias do dia a dia. Essa fé nos faz descansar. E eu quero encerrar a mensagem de hoje com uma passagem bíblica extraordinária. Passagem bíblica esta que eu, particularmente, e muitos irmãos na época que eu era do sistema lá, usava como uma reza. Vamos rezar. Eu não entendia que essa passagem aqui era a graça. E essa passagem, apesar de estar no Antigo Pacto, ela fala do descanso. Salmos 23, versículos do 1 ao 6. Quantas vezes eu rezei esse salmo, amado? E não adiantava nada, porque eu vivia no desespero do mesmo jeito. Porque isso aqui não é para rezar, é para você entender que é para a tua vida. Salmo 23, do 1 ao 6. Ai, perdão, amado, eu pulei um versículo. Vamos ler esse aqui? Esse é bonito, que é de confiança, eu pulei. Vamos ler antes do salmo? Veja o que o salmista falou aqui, amado, que lindo. Sobre confiança. Salmos 56, versículo 4. Em Deus, cuja palavra louvo, quem é que louva a palavra de Deus? Todos nós. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Jesus perguntou: por que está com medo? Vocês estão no barco comigo, estão com medo de quê? Homens de pouca fé. Olha aí, ó. Aqui é o que o salmista falou. Em Deus, esse Deus que eu louvo a palavra dele, nele eu ponho a minha confiança, eu não vou ter medo. Por quê, amado? Porque medo é contrário ao descanso. Medo é pavor, medo é incômodo, né? Não, descanso é descanso, é paz. Salmos 23, 1. Vamos lá. Vamos ler até o 6. Todo o salmo, você vai ver que esse salmo é uma palavra do Antigo Pacto, mas é uma palavra profética que aponta para descanso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora eu tenho que atualizar, né? O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Por isso que Paulo fala, Colossenses capítulo 2, versículo 10, que nós estamos completos em Cristo. E Paulo fala: e estais perfeitos nele. A palavra perfeito no texto em grego é completo, nada falta. Então, já está cumprido aqui o Salmo 23, versículo 1. 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Você está agora se alimentando de verdes pastos. Está deitado agora, hein? Tranquilo, não está abençoado? Guia-me desesperadamente a águas terríveis. É isso? Não. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso não é descanso? E isso já é realidade na tua vida. 3. Refrigera minha alma. Olha aí, só descanso. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meu amado, qual é a vereda da justiça? É a graça, é o evangelho. O que é vereda? Vereda é o caminho. Se você está em graça, amado, você está no caminho da justiça de Deus. Então você vê que o pedido aqui do salmista já se cumpriu na vida do povo de Deus, naqueles que têm fé, a fé ativada. Quem está acreditando no sistema religioso está perdido lá com medo. Quem está em graça, não. Isso aqui já é uma realidade. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso aqui já aconteceu. 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Oh, meu amado.
Ter medo de quê? Mas, Cristiano, no vale da sombra da morte, não existe morte para quem é filho de Deus. A morte já passou há muito tempo. Ah, mas o corpo morre. Não importa, eu já estou morto. Como é que Deus nos vê? O que o apóstolo Paulo fala? E já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então vou ter medo de quê? Vou me preocupar com o quê? Vou vir desesperado com o quê? Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me arrebentam. Não, me consolam. 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Amado, preparar uma mesa naquela época tinha um sentido de aliança, né? Quando alguém te convidava para a refeição, tinha um sentido primeiro de hospitalidade. Era algo assim, não era como hoje. Vamos ali no Bob's comer um hambúrguer, uma coisa bobeira, corriqueira. Não, era algo mesmo muito forte. Você convidar alguém para comer com você, tinha um significado muito grande, sabe? Então, e tinha esse sentido de hospitalidade e também de aliança, tá? Então, quando ele fala, prepara uma mesa perante mim, ou seja, o Senhor está me convidando para comer com Ele. Isso significa o quê? Vitória. Os meus inimigos estão aí, mas a mesa já está preparada. Deus já fez uma aliança comigo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Quem é o óleo que está na tua vida hoje? É o Espírito Santo. Então o óleo já foi derramado na tua cabeça. O meu cálice está vazio? Não, transborda. 6. Certamente que a bondade, certamente ou com dúvida? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esses longos dias significa para sempre. Inclusive, existe uma versão em português que tem para sempre. Eu pesquisei, tem uma versão, uma das mais importantes versões em inglês, que parece forever. Vi uma das principais versões em espanhol também, aparece para siempre. Ou seja, é algo eterno. Quando alguém diz, vai perder a salvação, está contrário a isso aqui. Porque o meu chamado é eu habitar na casa de Deus para sempre. Hoje eu não só habito, eu sou junto com vocês. Nós somos a casa de Deus. E é o quê? Por poucos dias? Não, é por longos dias. É para sempre. Então, amado, qual é o teu chamado? É descansar. Você lê esse salmo aqui, o 23, e você sabe que tudo isso aqui já é uma realidade na tua vida. Você não tem outro caminho a não ser descansar em Deus.